Olá, aluno, tudo certo? Seja bem-vindo ao Sérgio Geografia. Aqui o objetivo é sempre te preparar da melhor forma, com o máximo de conteúdo, com o máximo de detalhes, para que tu não seja pego de surpresa. Então, vem comigo, olha o que eu tenho para ti. São diversos conteúdos, são diversas estruturas de aula diferentes, diversos materiais complementares e vamos falar de orientação e localização. Um assunto bastante interessante, porque afinal de contas, quando a gente pensa em geografia, a primeira coisa que a gente pensa é para onde vou, onde estou, como me referenciar no espaço. Como é que eu vou dizer para alguém, eu estou a tantos passos de determinada referência espacial. Eu estou no norte, eu estou no leste, de onde isso vem? Como se estabelece esses referenciais? Que nível de segurança eu tenho numa situação e noutra, na localização relativa e na absoluta. Então, vamos juntos, vamos ver tudo isso e vamos começar então. Nada mais óbvio do que aprender a se localizar, a estabelecer referenciais espaciais na superfície terrestre a partir do estudo da geografia. Então, vamos seguir para o primeiro slide. Todo mundo conhece a boa e velha Rosa dos Ventos. Isso não é uma bússola, tá, pessoal? Muita gente olha e diz assim, isso é bússola. Não, todo mundo sabe que isso aqui é Rosa dos Ventos, mas às vezes confunde. Então, por favor, lembre-se disso. Aqui nós temos referenciais espaciais norte, sul, leste, oeste. Eu quero lembrar vocês que quando a gente olha uma Rosa dos Ventos, a gente está olhando aqui em pé, como eu digo, na vertical, porque afinal de contas, eu não vou botar assim, senão vocês não enxergam, fica difícil vocês me verem se eu filmar desse jeito e ficar virando a câmera. Então eu deixo aqui, claro, como qualquer pessoa normal deixa, e lembre-se, isso aqui é um referencial espacial na horizontal. Então para lá é o norte, para o lado da câmera é o sul, para o meu lado direito, quando eu estou de frente para o norte, é o leste, e no meu lado esquerdo vai estar evidentemente o oposto, que é o oeste. Simples assim. O que determina norte? A gente sabe que é magnetismo terrestre, né? Então, campo magnético, a bússola fica com a sua agulha apontando para o norte. A gente vai falar daqui a pouco sobre o geográfico verdadeiro, para deixar bem claro isso. E vamos falar um pouquinho sobre os pontos cardeais e colaterais nesse primeiro momento. Reparem que aqui nós temos os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. A gente sempre fala norte, sul, leste e oeste. É um costume, né? E isso, por consequência, acaba criando uma rotina de a gente falar o que o ponto está entre o norte e o leste não vai ser EN, sim NE. Então é nordeste. Entre o sul e o leste é sudeste. Entre o sul e o oeste, sul novamente na frente do oeste fica sudoeste. O norte com o oeste vai dar noroeste. Isso aqui é zero novidade para todo mundo, né? Mas é bom dar uma lembrada que nós temos também os pontos subcolaterais. Então, vamos dar uma relembradinha? Como é que eu construo o ponto subcolateral que está entre o norte e o nordeste? Simplesmente pego as três letras. Norte primeiro, nordeste depois. Nada mais. Quando eu vou construir entre um ponto cardeal e um ponto colateral, eu sempre coloco o ponto cardeal primeiro e o colateral depois. Ponto cardeal com colateral, leste com nordeste fica leste-nordeste ou leste-nordeste, ENE. Assim como leste com sudeste, primeiro cardeal, depois colateral, leste-sudeste, ESE, ESE. Sul com sudeste, sul-sudeste ou sul-sudeste, tá bom? Não se assusta, o cara corta uma letrinha, você sabe que é sul, né? Norte não começa com sul, né? Então não tem erro. Então, sul, sudeste ou sul, sudeste. Aqui, sul com sudoeste, primeiro o ponto cardeal, depois o colateral, fica o subcolateral SSW, que é sul, sudoeste. Aqui nós temos oeste com o sudoeste, OS, sudoeste, ou oeste, hífen sudoeste. Oeste com noroeste, a mesma coisa, WNW. E eu acredito que vocês já aceleraram o vídeo nesse momento, porque isso aqui é muito básico, mas se você não acelerou, não se preocupe. Tá? Você tem que ir no seu ritmo. Aqui então, norte com noroeste, cardeal colateral, noroeste ou norte-noroeste. Básico, simples, tranquilinho. Os nortes, agora nós vamos falar sobre os nortes. O que eu falei antes? Que nós temos o norte geográfico e o norte verdadeiro. O norte verdadeiro é o quê? É aquele que está no mapa, certo? Este é o norte verdadeiro. O norte geográfico também é o mesmo. O que tem adicional então? O norte magnético. O norte magnético. O magnético já diz, ele é diferente dos outros nortes. E os dois outros nomes são a mesma coisa. Então, no planeta Terra, o polo norte é a posição mais ao norte do planeta. Acabou, tá? Só que isso é o norte verdadeiro ou geográfico, que é a mesma coisa. E o magnético é magnético. Então, a agulha da bússola, ela vai orientar de acordo com o quê? Com o norte magnético. E não é a mesma coisa que o norte verdadeiro. E aqui, essa pergunta é clássica de prova e já vimos várias vezes o pessoal perguntando. Veja a evolução desde 1590, na verdade, né? Do deslocamento do norte magnético. Olha, 1620, 1720, 1850, 2007, 2020. 2020 ele está saindo do Canadá indo em direção à Sibéria, em direção à Rússia. Então hoje, o deslocamento do norte magnético, que varia de acordo com a rotação dos núcleos interno e externo,
da Terra, porque eles dão aquilo que a gente chama de magnetosfera, não é isso? Então determinam o que é o norte, o que é o sul. Então, gente, esse movimento, ele oscila. Tanto que, eventualmente, nós temos uma inversão dos polos. Que isso acontece a cada 400 mil anos, mas já faz mais de 600 mil que teve a última. Então, nunca se sabe se nós estamos a ponto de, em algum momento, termos outro, seja quando for. Outra coisa, se aqui é o norte e aqui é o sul, o planeta não vai virar, tá? Só a orientação magnética dele. O planeta continua parado, tá bom? Só isso. Ok, repare que aqui nós temos o norte verdadeiro e o norte magnético. Existe uma diferença entre o norte verdadeiro, que está aqui o polo norte, e o norte magnético, ao longo do tempo, como vocês veem. E é uma diferença bastante grande, né? Atualmente até está menos distante do que já foi em séculos passados. Mas então o polo norte verdadeiro ou geográfico está distante do magnético, quantos graus? Tantos graus quanto forem a sua declinação magnética. Então declinação magnética é a diferença em graus entre o norte verdadeiro e o norte magnético. Só isso. Tá bem? Então lembre-se, norte magnético é o norte onde de fato o magnetismo terrestre está fluindo. O norte verdadeiro ou geográfico é o norte do mapa, o norte da posição do polo norte, certo? E a declinação magnética é a diferença que existe entre este norte magnético e o norte geográfico ou verdadeiro. Barbadinha? Aqui nós temos uma variação do norte magnético e uma coisa que nunca perguntaram em prova, é por isso que é bom a gente falar. O sul magnético também varia. Se nós temos uma posição de polo sul, nós temos uma posição de polo norte magnético, nós temos uma oscilação de um e do outro. Então, nesse caso, atualmente, o sul magnético ele está no entorno da Austrália. Segue por ali, tá bem? Então, fica essa informação, sul magnético no entorno da Austrália. E vamos para uma outra parte do nosso conteúdo de orientação. Nós vamos ver como eu sei para onde está o norte, sul, leste, oeste a partir do Sol. Isso talvez você tenha feito isso lá no colégio, mas não custa relembrar. Quando eu tenho conhecimento de onde está o nascer do Sol, eu simplesmente aponto o meu braço direito para ele, que será o leste. Então, o Sol nasce no leste, por quê? Porque se a Terra faz uma volta a cada 24 horas e ela demora 365 dias para fazer uma volta em torno do Sol, faz de conta que a minha cabeça é o Sol, a cada 24 horas ela deu uma volta no seu eixo e o Sol parece que está parado numa determinada posição e a Terra gira e aí ele nasce e se põe. A Terra rota de oeste para leste. Se ela faz a rotação de oeste para leste e o Sol está aqui, o que vai acontecer? O Sol vai nascer no leste e depois vai se pôr no oeste. É simples assim. Então, se eu tenho conhecimento de que o Sol nasce no leste e eu sei aonde o Sol está nascendo nesse momento, é para lá, então eu boto meu braço direito para lá. Na minha frente vai estar o norte, atrás vai estar o sul e na minha esquerda vai estar o oeste. Só isso, tá bom? Se, por acaso, é tarde, estamos no período da tarde, passou meio-dia, certo? E tu estás vendo que o Sol está inclinado para lá, está um pouco mais alto, um pouco mais baixo, depende da posição, mas lá é o poente, então tu vais apontar o braço esquerdo para o poente, que lá é o oeste, e o direito de novo para o leste, e na tua frente está o norte. Simples assim. Vamos embora? Aqui nós vamos falar sobre a orientação por estrelas, que é bastante incomum em prova, mas o que é incomum é o que te faz diferenciar. Nós temos aqui a estrela polar. A estrela polar, eu gosto de dizer que é a ponta de uma pipa, papagaio, pandorga, né? É o termo que tu quiseres usar. Aqui nós temos a constelação da Ursa Menor, que parece um losango, né? E aqui nós temos uma caudinha. Não parece um papagaio, uma pipa, e aqui a cauda dela? Repara que esse quadradinho é menor do que aqui, ó. Esse quadradão. Eu tenho aqui a Ursa Maior agora. A Ursa Maior, ela tem um distanciamento maior entre as estrelas que formam a pipa, e aqui nós temos a cauda, que se uma está para baixo, a outra está para cima. É modo de dizer, né? E aí, então, nós temos a seguinte situação. A estrela polar, que é a ponta da cauda da Ursa Menor, é fixa. O que isso significa? Significa o seguinte, que nós vamos ter as estrelas, a constelação inteira. Isso aqui é a ponta, o quadradinho da Ursa Menor, tá? Aqui está a cauda. Se esse ponto aqui é fixo, aqui é o norte verdadeiro ou geográfico do nosso planeta, quando a Terra fizer essa rotação, a constelação vai fazer esse movimento. Ela vai girar. E essa estrela vai estar o tempo todo no norte. Então, se eu sei que para lá é a estrela polar, e ela está, evidentemente, elevada em relação ao horizonte, eu vou estabelecer um ponto na superfície correspondente àquele mesmo objeto, aquela mesma direção e sentido, e eu vou para lá se eu quero ir para o norte. Agora, se eu sei que lá é o norte, eu sei que aqui é o leste, oeste, para lá é o sul. Simples assim. No caso de hemisfério norte, então, se enxerga Ursa Maior, Ursa Menor, e a ponta da Ursa Menor é a estrela polar. No hemisfério sul, nós vamos enxergar a constelação do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, cruz de cruzeiro, tem um eixo maior e um eixo menor. Esse eixo maior do Cruzeiro do Sul tem uma pequena estrelinha aqui, tá? Ele vai estar apontando para o sul, tá? Mas não é aqui o sul.
Não é que nem a estrela polar que eu projeto para a superfície lá no norte. Não, o sul não é aqui. O sul vai ser aqui. E como é que eu chego a essa conclusão de onde é esse tal do aqui? É simples, multiplica por 4,5. O tamanho do eixo maior do cruzeiro. Então, esse eixo maior, eu vou olhando no firmamento e estabeleço. Esse aqui é mais ou menos esse tamanho, uma vez esse mesmo tamanho, 2 vezes, 3, 4 e meia vezes. Aqui, esse ponto, eu projeto para a superfície, né? Eu vou olhando, 4,5, olho para o chão, para lá é o sul. Se para lá é o sul, para cá é o norte, para cá é o leste, para cá é o oeste. Simples assim, tá bom? São coisas que não aparecem em prova com frequência. Aliás, é bem raro, mas saber é importante. Vamos lá, a bússola. Como eu falei para vocês, a bússola tem a sua agulha magnética que aponta sempre para o norte. E esse norte é o norte magnético. Como é que se trabalha a bússola? A bússola, ela tem essas letrinhas aqui, né? E esses numerozinhos, que são os 360 graus de ângulo de uma circunferência, né? Eu faço isso na horizontal e vou girando ela. O que eu tenho que fazer? Com que esta agulha do norte, eu vou girando a bússola até botar o N do norte junto com a agulha. Eu ajustei o N do norte junto com a agulha, né? Se o N está na ponta dos meus dedos, eu vou ajustando a bússola, claro, na horizontal, até a agulha ficar apontando para o N. No momento que a agulha aponta exatamente para o N, eu tenho condições de dizer, para cá é o norte, para lá é o sul, leste e oeste. Então eu consigo estabelecer direções. Outra coisa, a bússola foi descoberta pelos chineses há cerca de 2.000 anos. Fala de hemisférios, semi, esfério, esfera, então meia esfera. Nosso planeta tem infinitos hemisférios, né? Porque eu posso cortar tantas vezes quantas eu quiser. Então eu posso fazer inúmeras meias esferas, aonde eu quiser. Só que nós temos meridiano de Greenwich e nós temos o seu antimeridiano. Eu corto o planeta assim. De um lado eu tenho leste, de outro lado eu tenho oeste. Se eu tenho o Equador, eu corto o planeta no meio, né? Como se fosse uma laranja. Metade dessa laranja é norte, metade é sul. Isso é tão básico. E ocidental é a mesma coisa que oeste e hemisfério oriental é a mesma coisa que leste. E agora nós vamos seguir. Lembrando que o Equador é um paralelo, não é isso? E ele vai ter uma latitude, não é isso? Ok? Que é a latitude inicial, que é 0 grau. E depois nós vamos ter infinitos paralelos para sul e para norte. O meridiano de Greenwich, ele não é que nem o Equador, que dá a volta inteira no planeta, né? O meridiano de Greenwich faz meia volta, porque ele vai de um polo ao outro. E atrás tem seu antimeridiano, não é isso? Ou meridiano antípoda. A partir do meridiano de Greenwich, nós temos 180 graus para leste e 180 graus para oeste. Então o planeta tem a sua meia circunferência para um lado e meia circunferência para outro. Vamos falar agora de outras referências espaciais. Então quando nós temos, por exemplo, norte ou setentrional, que é um sinônimo, nós podemos usar também a palavra boreal. Boreal é sinônimo de norte. Aurora boreal, Boreas, deus dos ventos do norte, na verdade. Isso na mitologia nórdica. Sul, nós podemos chamar de austral e também podemos chamar de meridional. O leste, nós podemos chamar de oriental ou nascente. E o oeste, nós podemos chamar de poente ou ocidental. Então, são outras referências espaciais, outras formas de dizer a mesma referência espacial. A mesma coisa. Quando a gente fala sobre localização, nós temos que ter em mente que a localização pode ser precisa, a gente vai chamar isso de localização absoluta, mas tem aquela localização imprecisa, onde eu digo, a câmera está ao norte da minha posição. Vamos supor que o norte é para aquele lado. Ok, tudo certo? Nenhum problema. Agora, quando eu preciso saber exatamente um ponto, eu vou ter que ter as coordenadas geográficas, que são latitude e longitude. Vamos dar uma olhadinha na localização relativa nesse primeiro momento e depois a gente vai falar da absoluta. Então, formas de se localizar. Rio Grande do Sul está ao sul de Santa Catarina. Quando a gente pega o mapa, é bem tranquilo de se perceber isso. Brasil está ao norte do Uruguai. Ok, zero problema. República Oriental do Uruguai. Por que ela é chamada de República Oriental do Uruguai? Porque se a gente pega o mapa da América do Sul, o Uruguai vai estar aqui, né? Rio Grande do Sul está aqui. Aquela coisa toda que você sabe, tá? Então, o Uruguai, ele está na porção leste da América do Sul e não na oeste. Por isso que ela é chamada... Esse país é chamado de República Oriental do Uruguai. A gente vai ver daqui a pouco um exercício onde isso é importante, acreditem. E é um dos exercícios onde houve maior número de erros na história da geografia da URGS. Isso também é incrível, porque eles botaram uma pegadinha na questão e muita gente acabou caindo na dita cuja. Aqui nós temos a tal da questão. Se bem me recordo, foi em 2014, exatamente, URGS 2014. A chiadeira que foi nessa prova foi impressionante. O que eles fizeram? Botaram um mapa de cabeça para baixo. Bom, em primeiro lugar, vamos relembrar, o mapa ele é olhado em pé? Não, ele tem que estar sobre uma mesa, né? Com o norte apontando para o norte, para o sul apontando para o sul, aquela coisa toda que você já sabe. Então a orientação é na horizontal. Então quando tu olhas um mapa assim, tu pega, imagina ele deitado. Agora tu tá com a prova na tua mão, tu tá olhando ela, e aí vamos supor que
Tu sabes que a América do Norte está aqui e isso aqui é a América do Sul. Gente, se a América do Sul está voltada para cá, o Sul está aqui nesse mapa. Simples assim. O hemisfério Sul é essa parte. Então o Sul está nessa posição vertical para cima. E o Norte, neste mapa que está na vertical, ele está para baixo. Aqui nós temos a Europa. A Europa não pega hemisfério Sul, né, gente? Então, por favor, é só usar o bom senso. Quando eu tenho uma situação como essa, eu vou virar a prova e vou virar, por consequência, o meu mapa. E vou marcar os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, do jeito que eu estou acostumado a olhar no mapa. E eu posso, inclusive, depois fazer com ele assim ou ele virado, tanto faz entre o norte e o leste tal que é, nordeste, entre o sul e o leste tal que é, sudeste, e assim vai. Então eu viro e faço agora os pontos colaterais. Então, curiosamente, como o mapa está de cabeça para baixo, e eu vou dizer de novo que isso não existe, tá? Porque sempre no horizontal que a gente olha, então entre sul e oeste está o sudoeste. Ah, mas aqui não deveria ser o nordeste. O nordeste está lá do outro lado, porque o mapa está de cabeça para baixo, só isso. Então tu fazes a anotação dos pontos cardeais e colaterais, e aí tu vais para a questão propriamente dita. Agora, de acordo com o mapa, assinale a alternativa correta sobre a posição e orientação geográfica dos países. Orientação é, se eu sei que lá é o norte, para cá é o sul. Então é um referencial espacial que eu tenho. No caso, os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais são referenciais espaciais. Se para lá é o leste, para cá é o oeste, e assim vai. Então se lá está Santa Catarina e aqui está Rio Grande do Sul, eu sei que lá é o norte, por exemplo. Por quê? Porque Santa Catarina no mapa brasileiro fica ao norte do Rio Grande do Sul. Então a gente vai pegando, né, pistas. Os Estados Unidos localizam-se a sudeste da África do Sul. Vamos dar uma olhada no mapa na posição desse jeito, né? Fica mais fácil. Então, Estados Unidos, onde é que está Estados Unidos? Aqui. Número 1 é Canadá, tá? Ele nem perguntou do número 1. Então, Estados Unidos está a sudeste da África do Sul. É claro que não, está a noroeste, ó. Estados Unidos está a noroeste da África do Sul. Então, África do Sul, noroeste, em direção ao noroeste está os Estados Unidos. Simples assim. A Argentina está a leste do Chile e sudoeste da Espanha. Vamos para o mapa anterior? A leste do Chile e sudoeste da Espanha. Então, a Argentina está aqui. O Chile está aqui. Certo? Então, o Chile está a oeste da Argentina. E, por consequência, a Argentina está a leste do Chile. Por quê? Porque para lá é leste, né? A Argentina está do lado de lá e o Chile está do lado de cá. Claro, o mapa está invertido, né? Certo? E aí nós vamos ver a Espanha. A Argentina está localizada a sudoeste da Espanha. Então, a Argentina, então sudoeste, a Argentina está a sudoeste da Espanha. Então, eu saio da Espanha, eu vou em direção a sudoeste para chegar na Argentina. Certo? Tranquilo? Essa foi a questão, até 2014, que teve a maior quantidade de erros na história do vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente faz pouco caso de alguns conteúdos, mas inacreditavelmente eles acabam nos pegando quando questões como essas são implementadas. Então, fique atento. Não tem almoço grátis. Tu tem que estar ligado em tudo. E é muito importante que a gente veja situações como essa para que tu não caias na pegadinha. Praticando com seus mapas. A Itália está localizada na porção, sinônimo de sul, do continente europeu. Bom, a Itália a gente sabe que está ali às margens do Mediterrâneo, né? A bota, né? E por consequência eu posso dizer que está na porção meridional do continente europeu. O Brasil está nos hemisférios norte, uma pequena fração, sul, a maior parte, e oeste, porque nós estamos na porção ocidental do planeta Terra. Não se esqueça disso. Então o Brasil está em 3 hemisférios. Tranquilo? Dos clássicos hemisférios que a gente costuma ver em geografia. Rússia está na porção oriental do continente europeu e a Espanha está na porção ocidental. Isso geograficamente sim está correto. Agora a França, por exemplo, se nós formos olhar o mapa da Europa, tem no material de vocês, veja que o meridiano de Greenwich corta a França, deixando quase toda ela na porção leste, na porção oriental. Então a França é um país que, geograficamente falando, ele é oriental. Geopoliticamente falando, ele é ocidental. Por quê? Porque nós tivemos a bipolaridade, que era o mundo capitalista separado do mundo socialista, depois da Cortina de Ferro, depois da Segunda Guerra Mundial, até 1991, com a dissolução da União Soviética. Então, nós temos sim uma França que é de cultura ocidental, mas que está geograficamente quase toda no hemisfério oriental. Fiquem atentos a esse tipo de detalhe também, certo? E isso caiu numa prova da URGS. A França está na porção oriental, no hemisfério oriental, quase toda ela, na sua maior parte no hemisfério oriental, quase toda ela. E isso é um fato. Procure dentro da sua prova, quando vier uma questão assim, um mapa, onde apareça esse país ou algo que te dê uma aproximação. Por exemplo, a África está ao sul, mais ou menos da França ali, né? Então, tu tens uma ideia de onde ele estará, este país em questão. Localização absoluta. Localização absoluta, agora a gente vai falar de paralelos
e de meridianos. Vamos começar com os paralelos, lembrando que o Equador é a circunferência mais longa que nós temos, latitudinalmente falando, em torno do nosso planeta. Então, imagina que nós temos aqui um camarada fofinho, né? Uma barrigona grande, e ele tem um cinto. Onde é que esse cinto vai estar? Aqui, segurando a calça. Então, esse cinto, o perímetro dele, a extensão dele, vai ser o maior de todos. Repare que à medida que eu vou me aproximando dos polos, a extensão, o perímetro, o comprimento de cada paralelo vai diminuindo à medida que eu vou do Equador para os polos. Então ele é também chamado de círculo máximo. Equador é o círculo máximo, o maior paralelo e o paralelo de referência, ou paralelo zero, a latitude 0 grau. O que é latitude e o que é longitude? É diferente de paralelo e meridiano. Paralelos são as linhas, meridianos são as linhas. Latitude e longitude é a distância angular que a gente vai falar daqui a pouco. Então, todos os paralelos são perpendiculares ao eixo da Terra. Eles vão de 0 grau a 90 norte, ou 90 positivo, e 90 sul, ou 90 negativo. As extensões ou perímetros desses paralelos variam. O Equador tem em torno de 40 mil quilômetros, é mais ou menos a extensão do meridiano de Greenwich somado com o seu antimeridiano. Lembre-se que os meridianos são meias esferas, tá? Já o paralelo, ele é uma circunferência completa, né? Os meridianos, eles ligam um polo ao outro, então eu preciso de 2 meridianos para fazer uma volta completa. Então, um meridiano qualquer mais o seu antimeridiano vai dar em torno da mesma extensão, mesmo perímetro do Equador. Lembre-se disso, a gente vai falar disso depois. Ok, os polos não são paralelos, os polos são apenas referenciais de latitude, 90 norte e 90 sul. Qual é a diferença de paralelo e latitude? É como eu disse, a latitude é a distância angular do centro da Terra, certo? Até um paralelo qualquer a partir do Equador. Então eu estou no centro da Terra e vamos dizer que eu tenho esse paralelo aqui 20 graus. Então essa inclinação aqui entre uma linha que eu vou ligar do centro da Terra até chegar neste paralelo 20, tá? Isso vai formar um triângulo. E este ângulo aqui de 20 graus é a distância entre um paralelo e outro. Isso é a latitude. Então o paralelo 20 graus está 20 graus distante do Equador, certo? Só isso, 20 graus distante. Bem tranquilo. Para finalizar, Polo Norte, Polo Sul são pontos. Então, se eles são pontos, eles não têm extensão, não têm perímetro. Então, eles não constituem uma linha de paralelo. Então, eu tenho uma latitude de 90 graus, mas eu não tenho uma extensão de paralelo. Um ponto é um ponto, não é uma sequência de pontos, é um ponto. Latitude, então, distância angular entre o Equador e um paralelo qualquer. Vamos lá, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui o Equador e aqui eu tenho Porto Alegre. A gente sabe que está no paralelo 30, né? Essa esfera se pretende tridimensional, né? Então eu tenho aqui uma linha que liga o centro da Terra até um meridiano qualquer. E uma outra linha, vindo do centro da Terra, ligando ao mesmo meridiano, só que no outro paralelo. Uma linha liga com o Equador, uma linha liga com o paralelo. Que a gente quer ter o quê? A distância angular, que é a latitude. Então, este arco, que vai ter um cálculo trigonométrico que jamais vai ser pedido em prova, este ângulo aqui, ó, de uma reta em relação à outra, vai ser a latitude, que no caso aqui é 30 graus. A gente sabe disso. Estamos acostumados com Porto Alegre. Claro, com uma variaçãozinha pequena ali, né? Minutos, segundos, né? Porque a gente sabe que ângulos são medidos em graus, minutos e segundos. E lembre-se, todos os pontos no mesmo paralelo têm a mesma distância angular em relação ao Equador. Então, todos os pontos sobre o paralelo 30 estão a 30 graus de distância angular do Equador. Então aqui eu peguei este triângulo com um lado arredondado e para destacar que este ângulo aqui vai dar o quê? Do Equador até o paralelo de Porto Alegre, nós vamos ter um arco aqui que vai ter um ângulo de 30 graus. Simples, simples, simples. Quando a gente tem uma linha e outra linha ligando ao Equador e ao paralelo que a gente está querendo saber a distância angular, a gente chama isso aqui de um arco de meridiano. Por quê? Porque esse arco tem que ser feito sobre o mesmo meridiano. Então, os dois pontos que se ligam com os paralelos têm que estar sobre o mesmo meridiano. Se ficar um aqui e o outro lá, já distorce tudo. Tá bom? Muda o ângulo. Assim, não. Assim o ângulo vai estar estabelecido corretamente. Então, para se ter a latitude, eu tenho que ter um arco de meridiano. Para se ter a longitude, nós vamos ter que ter um arco de paralelo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então, lembre-se que o polo é um ponto, uma latitude apenas não é um paralelo. E quais são os paralelos principais? Aqueles que a gente volta e meia vê em prova. O Equador, que é o referencial, 23 graus e 27 minutos norte e sul, que são os trópicos de Câncer e Capricórnio. Essa zona aqui, entre um trópico e outro, é a zona tropical. O que marca a zona tropical? Lembre-se, é que o Sol vai nascer ao longo do ano entre um trópico e outro, né? Ele vai nascer e se pôr. Então, se ele nasce aqui,
sobre o Trópico de Câncer, nós vamos ter o início do verão do hemisfério norte e do inverno do hemisfério sul. Se ele nasce no meio, nós vamos ter uma meia estação. No caso, saindo do verão do hemisfério norte, nós vamos ter agora um outono do hemisfério norte e estamos indo em direção à primavera do hemisfério sul. Né? Começa a primavera no hemisfério sul, estamos indo para o verão do hemisfério sul, enquanto isso lá vai ser, no hemisfério norte vai ser inverno. E assim vai. Aula 3 nós vamos falar sobre isso. Então, nas zonas que se estabelecem entre um paralelo específico e outro, esses paralelos que a gente fala das zonas climáticas, nós estabelecemos o quê? A zona quente, ou tórrida, a zona temperada, que o sol está próximo, mas nunca passa sobre a cabeça das pessoas aqui, né? Porto Alegre é um exemplo. Então, zona temperada, e aqui a zona polar. Simples, simples, simples. O que marca a zona polar? A existência do sol da meia-noite. Aula 3, falaremos sobre isso depois. Mas então, só para lembrar vocês, os principais paralelos são o Equador, as linhas dos trópicos e as linhas dos círculos polares. E eles têm uma importância climática que vai ser vista mais adiante. Lembre-se, pessoal, toda e qualquer zona, quando se fala em zona, nós estamos falando de um espaço entre um paralelo qualquer e outro. Não precisa ser entre o círculo polar e um trópico, pode ser entre um círculo polar e outro. Isso aqui é tudo uma zona, tá? Entre o trópico de Capricórnio e o círculo polar norte. Isso aqui é uma zona. Eu que estabeleço entre que paralelos vai ser, tá? Então não precisa ser sobre eles também. Posso falar do paralelo 18 graus e 15 minutos norte e em relação ao 19 e 8 minutos norte. Então vai dar uma linhazinha muito próxima da outra. Aquele espaço entre elas é o que a gente chama de zona. As zonas climáticas ou térmicas são aquelas que nós falamos agora há pouco. São as mais utilizadas em prova. Agora nós vamos falar de meridianos. Vamos começar da base. Meridiano, eles vão ter 180 graus um em relação ao outro. Meridiano de Greenwich é o meridiano de referência, um semicírculo. E atrás dele, o antimeridiano 180. Cortando o planeta em dois aqui, nós temos o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Mas o que eu quero mostrar aqui, e é importante, que a partir do zero de Greenwich, para leste eu tenho 180 graus, para oeste eu tenho 180 graus. E isso vai ser importante quando a gente for estudar fuso horário também. Meridiano de referência. Greenwich foi estabelecido como sendo meridiano de referência em 1884, na Conferência do Meridiano, também chamada de Conferência de Washington, onde se precisava estabelecer algumas coisinhas de referencial espacial, porque o mundo estava mudando, surgindo o telégrafo, as navegações intercontinentais estavam cada vez mais recorrentes, o comércio internacional, os negócios, né, os bancos, tudo isso, o fluxo financeiro mundial, a economia estava ficando pujante, então precisavam de meios tecnológicos para estabelecer distâncias de localização absoluta, que é aquela onde um meridiano cruza um paralelo, eu tenho um ponto, uma coordenada geográfica, então tudo isso estava ficando cada vez mais importante. Distância angular entre Greenwich e um meridiano qualquer. Nós temos aqui um meridiano, outro meridiano, eu quero saber a distância angular entre um e outro. Seria mais ou menos como isso aqui e isso aqui, eu quero saber quantos graus tem esse ângulo, certo? O que eu vou fazer? Mesma coisa de antes. Parto do centro do planeta, vou até um meridiano, parto do centro do planeta, vou até o meridiano de Greenwich, que é o meu referencial. A distância angular entre um e outro vai ser um arco de paralelo, porque esse arco está sendo desenhado sobre um paralelo. Então, de um meridiano a outro, eu tenho uma curvatura nesse triângulo, e esse ângulo aqui vai ser exatamente a minha longitude, ou seja, a distância angular de um meridiano qualquer em relação ao meridiano de Greenwich. Isso é a longitude. Fusos geográficos. No caso dos paralelos, nós temos as zonas, o espaço compreendido entre um paralelo qualquer e outro. Quando eu falo de um espaço compreendido entre um meridiano qualquer e outro, eu vou ter o que a gente chama de fuso, ou fusos geográficos, tá? Zonas geográficas ou fusos geográficos. No caso de paralelos, aqui, por exemplo, né, do Equador até o 30, eu tenho aqui uma zona geográfica. Aqui eu tenho um meridiano qualquer, e aqui eu tenho o meridiano de Greenwich. Como ele está em cima do meridiano de Porto Alegre, e a gente já decorou aqui, Porto Alegre está em 30 sul e 51 oeste, então eu posso dizer que o ângulo que tem aqui entre um meridiano e outro, a partir do centro do planeta, sobre esse arco de paralelo, vai ser o quê? 51 graus, certo? Por que oeste? Porque está a oeste de Greenwich. Ponto, acabou. Então, isso aqui é um fuso. Todo esse espaço, como se fosse um gomo de uma bergamota, isso aqui é um fuso. Meridiano superior e inferior. E vamos tomar um golinho d'água e seguir. O que é o meridiano superior, ou o meridiano qualquer que a gente está falando, né? Por exemplo, o meridiano de Greenwich, e o meridiano inferior. O meridiano superior é o meridiano que tu está falando, Greenwich. Atrás dele está o antimeridiano ou o meridiano antípoda, certo? Então, pessoal, nós temos o meridiano qualquer e o antimeridiano, ou o meridiano inferior, ou o meridiano antípoda. São três formas de me referir ao mesmo meridiano, oposto a um meridiano qualquer. Só isso. Meridiano, meia esfera, meia lua, né? E aqui, mais meia circunferência. 180 graus de diferença. Se eu tenho um outro meridiano qualquer, vamos supor que esse aqui seja 15 leste. O seu
antimeridiano vai estar atrás dele. Então vai ser o quê? O 15 oeste? Não. Vai ser o 180 menos 15. Aqui é 0 mais 15, aqui vai ser 180 menos 15. Então sempre que eu quiser saber qual é o antimeridiano de um meridiano qualquer, eu vou fazer o seguinte cálculo. 180 graus menos a distância de Greenwich até esse meridiano. Ou seja, que meridiano é esse? 15 graus leste. Então 180 menos 15, 165. Se esse meridiano está no leste, o outro obrigatoriamente tem que estar no oeste, não é verdade? Por quê? Porque se aqui eu tenho o meridiano de Greenwich e eu estou falando desse de 15, agora eu vou invadir o hemisfério ocidental para achar o antimeridiano, tá bom? Diferença de 180 graus. Vamos falar de ponto zenital e ponto antípoda? Ponto zenital e ponto antípoda. Zenital significa o ponto qualquer sobre a superfície da Terra. Não tem nada a ver com zênite que a gente vai ver na aula 3. Ponto zenital é uma coordenada geográfica qualquer. E o seu antípoda é exatamente o ponto oposto atravessando o planeta pelo centro. Então, por exemplo, aquela brincadeirinha que fazia quando a gente era criança. Ah, se tu continuar cavando, meu filho, tu vai chegar no Japão. Então a ideia é de que se nós cavássemos pelo planeta e atravessássemos exatamente no ponto oposto, passando exatamente pelo centro do planeta, onde é que eu pararia? No ponto antípoda. Então ponto zenital, ponto antípoda. Se eu tenho um ponto zenital qualquer, coordenada 130 leste, né, de longitude e latitude 10 sul, como é que eu vou saber qual é o seu ponto antípoda? É simples. Para efeito da longitude, a gente acabou de ver que eu vou fazer 180 graus, é sempre a mesma coisa, menos a longitude que nós estamos nos referindo. Então, por exemplo, se aqui é 130, esse camarada aqui está na 130 leste, tá? Então, o antípoda dele vai ser 180 menos 130 dá 50. Se aqui é leste, vai dar oeste. Então, para efeito de longitude, 50 oeste. Ah, que pena, a resposta já saiu aqui. Se eu tenho uma latitude 10 graus sul, eu não expliquei ainda para vocês. Como é que fica no caso da latitude? Olha aqui que legal. Na latitude, vamos pegar Porto Alegre. 30 graus sul de novo. Porto Alegre, eu pego e disparo uma flecha. Cravou em Porto Alegre. Essa flecha vai atravessar o centro do planeta e vai sair lá do outro lado. Então, se entrou no 30, e eu estou falando de paralelo, eu estou falando de distância angular em relação ao Equador, eu estou falando de latitude, a latitude oposta vai ser 30 também. Então, ele entra no 30 e sai no 30. Ele entra no 90, sai no 90. Ele entra no 60, sai no 60. Só troca o hemisfério. Então, se era 30 sul, ele sai no 30 norte. Tá bem? Então, para efeito de ponto antípoda, a gente faz para a longitude 180 menos a longitude deste ponto, ou deste, né? Tanto faz de qual referencial a gente está partindo, e 180 menos 130 dá 50. De leste eu mudo para oeste. Latitude 10 graus sul. Se eu estou na latitude 10 graus sul, atravesso o centro do planeta, vou sair na latitude 10 graus norte. Ou seja, mantenho o ângulo e só troca o hemisfério. Mais fácil ainda. Então aí se estabelece o ponto antípoda. Outra coisa, importante isso aqui, pessoal. Vocês sabem que há pouco eu falei que um meridiano qualquer mais o seu antimeridiano, quando eu falo meridiano qualquer mais seu antimeridiano, é porque eu estou falando de semicírculo mais semicírculo, né? Então, somatório de um meridiano qualquer e seu antimeridiano dá mais ou menos a mesma extensão do Equador. Lembra que é o círculo máximo? É o maior paralelo? Então, nós vamos ter o Equador com uma extensão ou perímetro semelhante à extensão de um meridiano mais o seu meridiano antípoda. E isso significa o quê? Se o Equador tem 40 mil quilômetros, aproximadamente, aqui é a mesma coisa. Nós temos um pequeno achatamento polar que tira aí algumas dezenas de quilômetros, mas desconsidera, porque é tão desprezível sobre 40 mil que não vai ser representativo. Então, costuma-se dizer que sempre que alguém se desloca sobre o Equador, sabendo que o Equador é uma circunferência e tem 360 graus, e se eu sei que esses 360 graus do Equador correspondem a uma extensão, perímetro de 40 mil quilômetros, quantos quilômetros eu me desloco? Se eu me deslocar o tempo todo sobre o Equador, eu não posso fazer assim, tá? Eu não posso ir do Equador para outro paralelo. Não, é sobre o Equador. Então, quantos quilômetros eu me desloco para cada grau? É simples. É só eu pegar os 40 mil quilômetros, dividir por 360 graus, e a cada grau percorrido tem 111 quilômetros. Só isso, pessoal. Então, me desloquei 10 graus sobre o Equador. Ok, 111 vezes 10, 1110. Me desloquei 40 graus, 40 vezes 111. E assim vai. Tranquilo? Agora, se for sobre um meridiano, qualquer meridiano, lembre-se que um meridiano mais seu antimeridiano dá 40 mil quilômetros também. E também dá 360 graus, essa circunferência, né? Duas meias circunferências somadas dá 360. Então aqui eu também tenho 40 mil quilômetros para cada grau percorrido. Então se alguém se desloca sobre um meridiano qualquer, e não vai de um meridiano para outro, ele tem que estar sobre aquele meridiano qualquer que seja o meridiano, é diferente do Equador, porque o Equador é o único paralelo que tem 40 mil quilômetros, todos os outros são cada vez menos extensos, né? Um perímetro menor até chegar no polo, que é só um pontinho. Então nós temos aqui, no caso do meridiano,
a mesma coisa que o Equador, 40 mil quilômetros. Percorri 10 graus, 111 quilômetros para cada grau, 1.110 quilômetros percorridos. 2 graus, 222 quilômetros percorridos. É uma simples multiplicação. Vamos então fazer um pequeno exercício, dar uma praticadinha com ângulos. Então, repare bem. Nós temos aqui a seguinte situação. Estamos sobre o Equador e iremos de 28 graus e 40 oeste para 10 graus e 26 leste. Isso aqui é o Equador, certo? 0 grau. Aqui eu botei o meridiano de Greenwich para a gente lembrar que eu estou saindo de um hemisfério, que no caso é o hemisfério ocidental, indo para o hemisfério oriental. Eu estou saindo de 28 graus e 40 minutos oeste em direção a 10 graus e 26 minutos leste. Qual é a distância angular percorrida, gente? Eu tenho que somar, né? A distância de 28 com 40 até o zero, que é Greenwich, mais os 10 graus com 26, que vai de Greenwich até o ponto de chegada em 10 graus e 26 minutos leste. Entendeu? Porque eu estou indo de um hemisfério para outro. Se eu estivesse saindo do 28 e 40 indo para o 10 e 26 dentro do mesmo hemisfério, seria a diferença de 28 para 10. Arredondando, tá? Só que aqui eu tenho que fazer o somatório de todos esses 28, porque eu andei até o Greenwich, e depois mais os 10 com 26. Quanto é que dá isso? A gente faz a soma. 28 graus e 40 minutos, mais 10 graus e 26 minutos. Vamos fazer a soma? 40 mais 26, primeiro lugar. 1 grau tem quantos minutos? 60. Quando este grau chega a 60 minutos, eu somo 1 grau aqui, não é verdade? E 0 aqui. Então vamos lá, 40 mais 26 dá 66 minutos. Opa, 66 minutos. Não dá. Está sobrando minuto aqui. O que eu tenho que fazer? Primeiro eu vou terminar a conta para mostrar para vocês o truque. 28 graus mais 10 graus, 38 graus. 38 graus, 66 minutos. Isso não existe, essa notação não existe. O que eu tenho que fazer? Eu tiro 60 daqui e somo 1 grau aqui, não é verdade? Porque 1 grau corresponde a 60 minutos. Então vai ficar 39 graus e 06 minutos. Tá bom? Então essa é a distância angular entre um ponto e outro. Como é que eu vou calcular a distância em quilômetros? Então, distância angular percorrida 39,06, distância em quilômetros é tranquilo. 39 vezes 111, porque ele está se deslocando sobre o Equador. Tranquilo? Nenhum problema. 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9 vezes 1, 999. 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 3, 3, 3. 9, 12, vai 1, 13, vai 1, 4. 4.329 quilômetros. Aí aquele cara que é ansioso, incauto, que não está atento, vai botar essa resposta e vai errar. Por quê? Porque ele ainda tem 6 minutos de ângulo para percorrer. Tranquilo, gente? E aí a gente tem que colocar esses 6 minutos de ângulo e lembrar que 6 não é 10% de 1 grau. Se 1 grau corresponde a 111 km de deslocamento sobre um meridiano qualquer ou sobre o Equador, e 6 é 10% de 60 minutos, que é 1 grau, então quanto corresponde a 6 minutos em deslocamento superficial sobre o Equador ou sobre um meridiano qualquer? No caso aqui, sobre o Equador. A 10% de 111. 10% de grau, 10% da distância percorrida em grau. Então fica 11,1 quilômetros. Então o que eu tenho que fazer aqui é 4.329 mais 11,1 quilômetros. 1, 10 vai 1, 12, 13, 3, 4. 4.330 quilômetros e 100 metros. Legal, né? Eu botei essa continha porque é para fazer a cabecinha funcionar. E isso ajuda, pode acreditar. Agora a gente vai fazer um pequeno exercício testando a nossa compreensão de latitude e longitude e posições, né, das coordenadas geográficas dos pontos coloridinhos. Então, aonde está, ou seja, em que coordenada geográfica? Coordenada geográfica é o que? É a combinação de uma latitude com uma longitude. Então, por exemplo, vamos começar com o ponto preto. Repare aqui, este lado é leste, este lado é oeste, na verdade, porque aqui está Greenwich. Aqui está o Equador, então aqui é norte e aqui é sul, vamos botar isso. Norte e sul, leste e oeste. Eu botei W e E, você sabe muito bem que W é west e east em inglês, só isso. Poderia ser O e L, tanto faz. Aqui nós temos então, que longitude? Eu tenho 40 graus oeste, que é a distância em graus em relação ao meridiano de Greenwich. Então a longitude é 40 graus oeste. E a latitude vai ser quanto? A distância em graus em relação ao Equador, que aqui vai ser 5 mais 5, 10 graus. Então, este ângulo em relação ao Equador, 10 graus. 10 graus, norte. Vamos ver se está certo? 10 norte, 40 oeste. Agora nós vamos falar do ponto azul. O ponto azul, ele está sobre o Equador, como vocês bem percebem, então, por consequência, a sua latitude vai ser 0 grau. Lembre-se que, como ele está no paralelo de referência, ele não é nem norte nem sul, né? É 0 grau e acabou. Tranquilo?
Então é a única latitude que não tem norte ou sul. E longitude, distância angular em relação a Greenwich, vai ser de 20 graus. Então ele está a 20 graus oeste de Greenwich. Vamos agora para o ponto vermelho. Ponto vermelho nós temos 5 graus de latitude sul, porque ele está ao sul do Equador. E está sobre o meridiano de Greenwich, por consequência, está na longitude 0 grau. Da mesma forma que o Equador é o paralelo de referência 0 grau, o meridiano de Greenwich é a longitude de referência, o meridiano de referência 0 grau. Não é nem leste, nem oeste. Assim como a sua linha oposta ao seu meridiano antípoda, seu antimeridiano, meridiano inferior, 180, que está atrás dele, né? Fecha 180 graus, lembra? De um meridiano para o outro, do antípoda para o seu superior, então o 180 também não tem nem leste nem oeste, porque ele está exatamente no meio do outro lado da esfera. Agora a gente vai dar uma olhadinha no ponto verde. O ponto verde está a 5 graus norte, em relação ao Equador, e está a 20 graus leste, em relação a Greenwich. Quando a gente fala do próximo, que é o azulzinho, claro, nós vamos ver que ele está a 10 graus sul e a 20 leste de longitude. Facinho, tranquilo, facilzinho, né? Vamos falar corretamente. Sensoriamento remoto. Sensoriamento remoto, gente. O que é sensor? Sensor é todo e qualquer equipamento que substitui os sentidos humanos. Um sensor que identifica, por exemplo, velocidade de vento, o anemômetro, ele vai ter uma matemática toda envolvida na rotação do eixo, e aí ele vai identificar a velocidade de deslocamento do vento de acordo com a velocidade que a espaço se move. No caso de radiação, nós vamos usar um contador Geiger. Nós não vamos chegar numa usina de energia nuclear que acabou de ser acidentada e vamos ficar lá vendo, né, com a mão, tô com o contador Geiger aqui, eu vou dar uma olhadinha, daí o troço estoura e tu te queima e morre, destrói teu DNA, é um horror. Então, o que tu vais fazer? Tu vais ter um equipamento que vai perceber a radiação, mas ele vai estar à distância. Então eu tenho equipamentos que substituem os sentidos humanos, que percebem o espaço, que entendem as coisas, as interações, né, as movimentações do ambiente, seja o que for, faz medições, e a distância é remoto. Então eu vou controlar uma base de sensor radioativo que está próximo da usina para identificar o quanto ela está liberando de radiação e que distância, que raio, a partir de que raio de distância desta usina eu tenho que fazer uma evacuação de pessoas, por exemplo. Tá? Então eu tenho uma série de equipamentos que são ativos e passivos. Esses sensores podem ser ativos, são aqueles que emitem energia e fazem a leitura do retorno dessa energia. Eu vou dar um exemplo. Nós temos o radar e o sonar, que são dois equipamentos que fazem emissão de energia e fazem a leitura desta emissão. O radar está aqui, né? Aqui tem uma frota de aviões de guerra vindo na tua direção, vão te bombardear. Tu quer saber onde eles estão. Então este radar vai emitir ondas eletromagnéticas à velocidade da luz e o retorno dessas ondas eletromagnéticas vai te dar a distância, a posição e velocidade que esses aviões estão se deslocando. Tranquilo? Então é um sensor ativo, ele manda a energia e lê o retorno dessa energia. No caso do sonar, muito parecido. Nós temos aqui um navio, né? O navio vai ter um equipamento que vai emitir uma onda mecânica. Essa onda mecânica vai fazer a leitura da distância percorrida a partir do equipamento emissor de som até o retorno dessa onda sonora. Lembrando que a gente tem conhecimento da velocidade do som na água, que é 1.500 metros por segundo, diferente dos 340 no ar, né? Então, eu faço a leitura da emissão e retorno, vejo o tempo que demorou 2 segundos para descer e subir. Bom, se eu sei que é 1.500 metros por segundo e demorou 2 segundos, 1 segundo para ir e 1 segundo para voltar. Então a profundidade vai ser 1.500, certo? Porque percorreu 3.000, né, em 2 segundos. É simples assim. Então, os sensores ativos são exemplos. Os sensores passivos são aqueles que utilizam o ambiente e fazem a leitura a partir dos dados que o ambiente te permite. Então, por exemplo, leem dados com a energia do ambiente. Vamos pensar, que sensor faz leitura de dados com a energia do ambiente? Nós temos aqui o contador Geiger, que faz a leitura de radiação que nós acabamos de falar, os sensores de luz visível. Por exemplo, eu tenho um satélite que faz imagens da Terra, só que esse satélite não vai mandar um farol para iluminar o planeta, né? Senão a gente não dormiria. Imagina a quantidade de satélites passando por cima da gente durante a noite. Então, enquanto o planeta está aqui demorando 24 horas para fazer uma rotação, o satélite passa a 1.000 por hora. Muitas vezes ele faz uma órbita em 90 minutos. Então o satélite faz aí 10, 20, normalmente 16 órbitas em torno do planeta para fazer imagens de novo sobre o mesmo ponto, tá? Mas a gente vai falar sobre isso depois. O que interessa aqui é o seguinte, ele só vai conseguir fazer imagens se ele é um satélite que trabalha com sensores de luz visível, no momento que estiver do lado que o Sol está pegando. Então desse lado aqui está o Sol, esse lado está iluminado, o outro está escuro. Então agora o satélite está fazendo imagens, do outro lado está escuro, ele para de imaginar. Fazendo imagem,
Para de imaginar. E assim vai. Então, isso é um sensor passivo, utilizando a energia do ambiente para fazer as medições. Nós temos o sismógrafo, que é o quê? Um equipamento que eu planto no chão, estaqueio no chão, finco no chão e faço, a partir da vibração do solo, das rochas, da geologia da Terra naquela região, eu vou estabelecer quantos graus na escala Richter eu tenho de tremor de terra ali, caso eles estejam ocorrendo em níveis preocupantes, principalmente. Então, os sensores são ativos, emitem energia, passivos, leem a energia do ambiente. GPS, Sistema de Posicionamento Global. O GPS surge nos Estados Unidos há bastante tempo, ainda nos anos 70 como ideia, e ao longo dos anos 80 ele começa a ser implementado no exército e é usado pela primeira vez na Guerra do Iraque, através da determinação de pontos sobre a superfície da Terra a partir de sistema de GPS e mandavam os mísseis, se não me engano eram os Patriot, que faziam o voo e exatamente naquele ponto indicado ele caía. Então, a Guerra do Iraque foi o primeiro momento em que se usou o GPS e foi para efeito militar. A partir daí ele começa a se popularizar, os Estados Unidos começam a abrir o acesso ao sinal do GPS e lembre-se, o GPS é um equipamento passivo. Por quê? Porque ele vai receber o sinal de satélites, né, que estão passando por cima dele. Aqui este ponto na superfície, ele é um ponto numa superfície tridimensional. Então o satélite que está aqui, vamos supor que aqui ó, é o ponto onde eu estou. Se o satélite está do outro lado do planeta, ele não consegue me ver e me mandar sinal para o meu GPS que está nessa posição, me dizer em que localidade eu estou. Então agora se ele está aqui, opa, ele já agora me alcança, pim. Só que ele sozinho não consegue, eu preciso de pelo menos 4 satélites para fazer a definição da coordenada de latitude e longitude onde eu estou, certo? E altitude. O GPS determina 3 eixos, X, Y e Z. Então é tridimensional, tá? Ele vai me dar latitude, longitude e altitude. Não se esqueçam disso. No Enem, eles dizem que são 3 satélites para fazer esse mapeamento, esse posicionamento, melhor dizendo, desculpe. Nas provas da URGS e das outras faculdades, em peso, 4. Por que o Enem diz 3? Porque eles esquecem, alguém lá dentro do INEP não sabe que eu preciso de um 4º satélite para fazer a correção da leitura dos outros 3. Por quê? Imagina que eu estou num carro, estou a 110 por hora na freeway, né? E eu tenho 3 satélites. No momento que eles me mandam o sinal, eu tenho aí um delay entre a chegada do sinal e a leitura pelo equipamento de alguns décimos de segundo. O que o satélite, 4º satélite, vai fazer? Ele vai corrigir esse delay e vai deixar mais próximo do ponto exato onde eu estou. Certo? Só vou dizer assim para vocês. O satélite ele tem um relógio atômico de alta precisão. Ele dá a posição exata no lugar onde tu está. Só que o teu GPS não tem um relógio atômico e ele não é tão rápido para processar. Então ele vai ter um deslocamento enquanto ele está ali tentando entender que dado chegou. E nisso ele já foi aí 10, 20, 50 metros. Então esse 4º satélite vai fazer uma correção da posição de onde esse GPS está. Como o GPS é um equipamento passivo, ele recebe o sinal dos 4 satélites e vai te dizer, ah, você está na latitude e longitude tal. Certo? É assim que funciona. O GPS tem 24 satélites, no mínimo, funcionando. É obrigatório isso. Se tiver com 23 já não funciona para fazer a cobertura do planeta inteiro. Por causa da velocidade de órbita, coincidência de ter 4, né, e sobre qualquer ponto, com visada, que a gente chama, né, se tornando visível. Né? Pelo menos 4 aqui, vocês estão vendo, tem mais de 4, muitas vezes em vermelho aqui, mas se tiver 12, melhor ainda. Se tiver 8, melhor ainda. Tá tudo certo. Tem que ter no mínimo 4. Porque senão não vai aparecer no GPS a localização. Outra coisa, pessoal. O GPS não tem relação nenhuma com o smartphone. O smartphone é um telefone. Acabou. É um mini computador, é qualquer coisa. Mas ele não é um GPS, ele tem um GPS, que é um chipzinho, que aliás não precisa nem de internet para funcionar. Ele consegue tirar a posição em qualquer deslocamento porque é direto com o satélite, passa o celular, está ligado, e esse equipamento recebe o sinal. Então ele é um equipamento passivo, lembre-se. Não precisa de internet para dizer onde eu estou. É uma emissão de onda eletromagnética. Então ele é um leitor de ondas eletromagnéticas que tem dentro dele o quê? Programado os mapas dos lugares do mundo todo. Então aonde tu estiveres, ele vai pegar os satélites e eles vão te dizer, tu estás em tal posição, em tal mapa. Tu pode até dar zoom e ver onde tu está. Google Earth e vários outros programas funcionam desse jeito também. Então são equipamentos passivos. Então o GPS é um equipamento passivo, tá bom? Entretanto o Google Earth precisa da internet, né? Porque não tem um equipamento de GPS dentro dos PCs. Tá? Mas o que interessa aqui é o seguinte, GPS é um equipamento passivo, é isso que interessa. O sinal vai ser lido por ele e este sinal vai dizer em que posição do planeta sobre um mapa que está aqui dentro, no software dele. Então eu tenho no GPS um hardware, que é o próprio GPS, e o software que são os mapas. Tá bem? O sistema de GPS, então, vamos relembrar, tem que ter no mínimo 24 satélites voando, tem muito mais do que isso no sistema GPS, porque tem satélites reservas. 3
no mínimo para se fazer a determinação de latitude, altitude e longitude, segundo o Enem, mas o certo é 4, que aí na URGS, na PUC e todas as outras universidades fazem isso. E esses satélites não são geoestacionários. Ou seja, eles vão fazer sempre um caminho Diferente. Ele não vai ficar parado sobre uma posição, ele vai fazer a mesma rota várias vezes. Na Europa foi desenvolvido o Galileu, na Rússia o GLONASS, o Beidou é na China, o Navik é na Índia, o Quasi Zenit é no Japão. E por que eles fizeram isso? Porque o sistema de GPS, como pertence aos Estados Unidos e a qualquer momento pode acontecer uma guerra, por exemplo, e os Estados Unidos não vai querer que os equipamentos dos inimigos utilizem o seu sistema de posicionamento global, ele pode simplesmente fechar o GPS e adeus, nós brasileiros vamos voltar para a Idade da Pedra. Tranquilo? Porque se isso acontece, nós não temos um sistema nosso substituto, mas esses países têm. Complexo, né? Então é um sistema codificável. O que mais eu posso falar? Existem, claro, estações em terra para fazer o controle desses satélites e a confirmação de que eles estão mandando sinais adequadamente. Então nós temos estações de recepção de sinal e de controle dos satélites. Sistema de informações geográficas. Repare que aqui nós temos diversas, a gente chama isso de layers, níveis. Repare que aqui eu estou vendo, por exemplo, alguma coisa que alguém quer juntar dados sobre um mesmo espaço. Então nós temos o mundo real, a cidade aqui, o rio, as vegetações, etc. O uso da terra, se ela está sendo utilizada para absolutamente nada, se tem mata nativa, se tem área urbana, se aqui é água. A elevação, nós temos aqui um outro nível que faz a identificação de outro dado sobre esse mesmo espaço, ou seja, elevações, altitudes. Aqui eu tenho o uso da terra, as divisões da terra, aqui eu tenho as ruas, aqui eu tenho consumidores. Eu quero saber em que partes desta cidade estão meus consumidores e aqui a altitude, se eles estão mais na área rural ou na área descampada ou na área urbana e tudo mais. E aí, a partir disso, eu tenho também uma distribuição por ruas, onde essas pessoas estão, ou por zonas dentro da área rural, se for o caso. E assim vai. Então eu pego uma série de informações de um mesmo espaço e sobreponho elas e analiso o conjunto delas. E a partir dessa análise eu chego a conclusões completamente diferentes de olhar um por um em separado. Eu vou dar um exemplo para vocês muito legal. John Snow, que foi um médico, se bem me recordo, escocês, ele era britânico, tá? Em 1850 aproximadamente, ele identificou, através de uma análise que ele criou, o que estava causando cólera no Reino Unido, em Londres especificamente. Então ele pegou, fez um mapa. Tinha aqui as ruas, e tinha aqui áreas onde tinha lago, por exemplo, ou córrego, etc. Ele desenhou tudo isso. E botou os pontos onde estavam as pessoas contaminadas. Curiosamente, deixa eu até apagar aqui. Curiosamente, ele chegou a uma conclusão completamente inédita. Ele pegou as ruas, é um nível de informação. Ele pegou os lagos, acrescentou um segundo nível de informação. Pegou as pessoas doentes, acrescentou um terceiro nível de informação. E ele chegou, através de um trabalho totalmente empírico, a um sistema de informações geográficas manual. O primeiro sistema de informações geográficas feito na história da humanidade. E a partir daqui ele viu que as pessoas que estavam com cólera ficavam em ruas em torno de áreas com água parada. Aqui não tinha ninguém com cólera, ou tinha menos, e aqui nesses arredores cheio. E ele viu que o cólera não passava pelo ar. Se usava aquelas máscaras bicudas, parecem urubus, né? No passado, e por muito tempo as pessoas usavam máscaras semelhantes àquelas, com medo de pegar, achando que o cólera era do ar. Não, é um vibrião. Então esta bactéria, né? Ele descobre então que o vibrião colérico é transmissível pela água. E as pessoas puderam tirar sua máscara e parar de tomar água contaminada. Então esse foi o primeiro sistema de informações geográficas e o nome do cara, John Snow, é muito igual ao de um camarada de um seriado que muitos de vocês conhecem, que é o Game of Thrones, né? Ok, vamos lá então. O sistema de informações geográficas modernizou, ele não é mais feito no papel, ele é feito no computador. Então eu preciso de equipamento, hardware, isso já caiu em prova assim, de programas, no caso o ArcGIS, que é um programa extremamente competente para fazer exatamente isso, que é o software, e eu preciso de pessoas aptas, que é o que eles chamam de peopleware. Isso já caiu na URGS, isso já caiu no Enem, já caiu em vários lugares, então é importante saber. Então o sistema de informação geográfica combina diferentes informações sobre o mesmo espaço, permitindo a interpretação conjunta dos dados, que tu não consegue fazer a mesma conclusão analisando dados individualmente, tem que condensá-los e chegar a uma nova conclusão. Então o objetivo possibilita novas conclusões, auxiliando na gestão espacial. E aí vai. Pode usar fotografias aéreas georreferenciadas. O que é uma fotografia aérea georreferenciada ou uma imagem de satélite georreferenciada? Qualquer pontinho que no sistema de computador eu clicar, ele vai ter uma latitude e uma longitude. Então eu tenho uma posição correta, fidedigna de cada ponto daquele mapa que está ali naquele equipamento, no caso do computador. Imagens de satélite,
cartas ou mapas digitais e assim vai. E isso a gente vai ver em cartografia. E estamos perto do final e eu quero mostrar para vocês que a Terra não é uma esfera perfeita. De jeito nenhum. Nós temos um planeta semelhante a uma esfera. Por quê? Porque nós temos água em 70,9% da superfície dele, e a água, a partir da ação da gravidade, vai dar um aspecto arredondado para o nosso planeta. Mas nós temos os continentes onde se percebe as elevações, né? Mesmo de imagem de satélite ou de visualização de naves espaciais. Então a gente sabe que o nosso planeta não é regular. E a gente costuma dizer que a Terra é um geóide, ou seja, se trabalha com uma superfície aproximada dela baseada no nível médio dos mares. Lembrando que os oceanos não têm exatamente a mesma profundidade, a mesma altitude em função da rotação da Terra, e a gente vai falar disso em outro momento. Mas o que interessa aqui é o seguinte, geóide é o nível médio dos mares, a superfície média do nosso planeta a partir da superfície do mar. O que é a superfície terrestre? É a superfície topografia real dela, tá? É como ela tem as suas altitudes diferenciadas. Tem o Himalaia, nós temos o Mar Morto, né? Nós temos o Oceano Pacífico, as Fossas Marianas. Então eu tenho elevações e depressões. E aqui eu tenho um elipsoide. O que é um elipsoide? Como é que eu vou trabalhar num GPS ou num mapa qualquer sem dar uma forma aproximada para o meu planeta? Não tem jeito, eu preciso fazer isso. Então se pega o que a gente chama de elipsoide de referência, que nada mais é do que uma forma relativamente ovalada. Claro, o planeta não é um ovo, né? Mas o elipsoide, ele vai ter uma aproximação da forma do planeta, mas não a forma do planeta. Por que eu fiz assim? Porque a gente tem um achatamento polar, né? Certo? Nós temos um leve achatamento polar. Leve. Tanto que eu falei para vocês, a extensão, o perímetro de um meridiano mais o outro é quase a mesma coisa que a volta de um paralelo, né? No caso, o Equador, do paralelo principal, círculo máximo. Então, gente, elipsoide de referência é uma figura que é geométrica, usada em cartografia como uma referência para estabelecer altitudes e também posição. Então, o GPS ele vai utilizar um elipsoide de referência. Esses elipsoides não são únicos, são vários e depende de cada localidade. Tranquilo? Agora vamos fazer um exercíciozinho ou dois. E estamos próximos do final. Universidade Federal de Pernambuco, 1995, analisa as proposições a seguir. Os paralelos são importantes porque permitem avaliar a latitude, que é a distância em graus a partir do Equador. O que é um paralelo? É a distância em graus a partir do Equador? Não. O paralelo é a linha paralela à linha do Equador. Se o Equador está aqui, isso aqui é um paralelo, até chegar no polo. Beleza. Agora, os paralelos são importantes porque permitem avaliar a latitude, que é a distância em graus a partir do Equador. Dois paralelos, Equador e o outro aqui. A distância em graus entre um, no caso do Equador, e o outro, vai dar a quantidade de graus da posição deste paralelo, a partir da referência equatorial. Tranquilo? Então isso aqui está ok. Os paralelos têm diâmetros iguais e, logicamente, comprimentos ou perímetros também iguais. É claro que não. Nós vimos que os paralelos, eles vão diminuindo o seu perímetro até chegar a ser um ponto nos polos. Errado. Os meridianos são círculos perpendiculares aos paralelos e passam pelos polos onde eles se cruzam. Vamos lá. Perpendicular ou ortogonal? Sim. Paralelos, meridianos, fecham 90 graus, certo? Então são perpendiculares aos paralelos. E passam pelos polos onde eles se cruzam. Os meridianos não se cruzam nos polos. Eles vão de um polo a outro. Beleza? Então, isso que está errado. É um semicírculo. Não se esqueça. A longitude inicial é de 0 grau, a partir de Greenwich, como já sabemos, desde sempre. E a máxima é 180, ok. Podendo ser norte ou sul, não, né? 180 em direção a leste ou oeste. Errado também. As coordenadas geográficas são valores que determinam a localização de um lugar na superfície do globo. Ok. De latitude e longitude. Tranquilo? Então, duas corretas. O que eu faço até a próxima aula? Então, um abraço para todo mundo. Até a aula 2 e muito obrigado.